Bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma live do nosso Porão Jovem. É uma alegria ter você aqui com a gente. Então, aproveita, compartilhe o link com seus amigos, seus familiares e vamos juntos bater um papo na presença do nosso Senhor. Aqui eu tenho alguns anúncios. Todas as quintas-feiras nós estamos tendo o nosso PG do Porão. Então, não fique de fora. Se você não faz parte ainda do grupo, lá nós estamos disponibilizando os links, né, via Zoom. Então, se você ainda não faz parte, deixa aqui nos comentários ou procure alguém aqui que faz parte do Porão para te colocar lá, tá? Não perca, está sendo uma bênção. Se programe para estar presente. O outro anúncio é o nosso culto de pôr do sol, que será no próximo sábado. Tá? Será na chácara da Carmen, às 16h30. Cada um no seu carro, então não esqueça de levar o seu álcool em gel, a sua máscara e vamos juntos adorar o Senhor. Também o outro anúncio é o nosso quiz do porão. Então, na hora que terminar o nosso bate-papo aqui, corre lá para responder. Bom, esses são os anúncios de hoje e agora eu gostaria de fazer uma oração com você. Assim mesmo como nós estamos, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós somos gratos a Ti por estarmos mais uma vez na Tua presença. Que o Senhor conduza esses momentos de bate-papo, onde vamos recapitular aquilo que estudamos, que Seu Santo Espírito abra nossa mente e o nosso coração, para que possamos colocar em prática aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Dirija tudo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou passar a palavra para o pastor Amauri. Bom dia, Porão Jovem. Rapaz, eu me senti até importante, viu? Minha mulher me chamando de pastor. Pastor Amauri, nossa, tô aqui me achando, tô me achando. E aí, gente, vocês estão bem? Acorda aí para a gente participar do nosso bate-papo. Eu sei que tem alguns aí ainda na cama, ainda com a preguiça. Você não teve coragem de levantar aí, em nome de Jesus, levanta, viu? Toma a tua coragem e anda. Pega o celular, acompanha com a gente, compartilha o link com aquele amigo que você sabe que ele acorda mais tarde, liga para ele acordar, para acompanhar, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida, porque esse momento nada mais é do que um momento onde separamos para conhecer a vontade de Deus, né? Lembrando que o tema geral da nossa lição é conhecer a vontade de Deus. E eu acredito que você tem buscado esse conhecimento, saber o que é que você deve fazer, o caminho que você deve seguir, como ser feliz. Então, esse é o bate-papo que a gente está tendo aqui todo sábado. Cada sábado, um aspecto da nossa vida, né? A gente já falou sobre relacionamento, já falamos sobre namoro, já falamos sobre tantas coisas. E hoje a gente vai falar sobre um aspecto que é muito importante também, que é o dinheiro, né? O aspecto das finanças. Então, esse vai ser o nosso bate-papo. Então, por favor, é muito importante que o máximo de amigos estejam presentes. Então, liga lá para aquele que dorme até tarde, né? Para que ele acorde, esteja aí acompanhando a gente. Também pega a Bíblia aí para você acompanhar. E uma coisa que eu gostaria de lembrar, aqui nós estamos de um bate-papo. Então, você fica à vontade para mandar os comentários e tal. Geralmente eu fico mais aí linkado com você, assim, né? Mas tem uma equipe aqui que anota tudo que você escreve. E aí eles me passam aqui pelo Zap. Então, aí, todos os seus comentários, perguntas, dúvidas, a gente vai conversando aqui. Então, fica à vontade. Esse é um bate-papo, você é o nosso amigo, então se aproxega aí para juntos estudarmos mais sobre a vontade de Deus para mim e para a sua vida. O nosso convidado especial de hoje é o cara, pastor Tiagão, que esteve aqui com a gente na Semana de Mordomia. Pastor, muito obrigado por estar aqui com a gente novamente. Bom dia, pastor Mauri, toda a galera jovem de Sorocaba. Que bom falar com vocês, que bom estar com vocês aí de novo. Agradeço pelo convite, estou feliz, hein? Estou feliz de voltar aí, mesmo virtualmente. Maravilha, pastor, maravilha. Muito obrigado mesmo, muito obrigado mesmo.
o Ó, pastor pastor Maurício, deixa eu Tiago. mostrar para vocês aqui a saudade que eu tô de vocês aqui, ó. Ó o que eu tô aqui na minha mão. Rapaz, aí Ah! sabe, aí sabe. Pastorzão do céu. Rapaz, a gente também tá com saudade, viu, do senhor? Aí, para Tamo quem junto, vamos falar. Sabe que a Igreja Central de Sorocaba foi a última que eu fui, né? Porque eu cheguei aqui em Pernambuco e entrei de quarentena, né? Então faz 3 meses aí que a gente não participa de um culto. O último culto que eu participei foi aí, Rapaz, presencialmente. olha só. Eu sei que quem bebe água de Sorocaba fica apaixonado por aqui mesmo, viu? Eu já bebi aqui, já fiquei apaixonado por aqui, a igreja é muito querida. Para quem está acompanhando a gente hoje pela primeira vez, ou não esteve aí participando da Semana de Mordomia, esse é o pastor Tiago, que esteve aqui em Sorocaba, ele é o líder de mordomia lá no Pernambuco, e aí ele está com a gente hoje aí. Pastorzão, fala um pouquinho aí do seu ministério aí, para quem talvez ainda não teve o privilégio de conhecê-lo. Pois é, eu estou esse ano completando 11 anos aí de ministério. Comecei jovem, assim, com o pastor Mauri, né? Ainda estou um pouco jovem, mas nós passamos por alguns lugares aqui de Pernambuco, alguns distritos, e faz 4 anos que tenho trabalhado na Associação Pernambucana Central. Trabalhei um ano como líder de jovens da associação, e esse foi o primeiro ano, e a partir do segundo ano eu assumi uma nova responsabilidade aí, que foi o Ministério de Mordomia Cristã. E já faz aí 3 anos que estamos à frente do Ministério de Mordomia para todo o agreste e sertão de Pernambuco, aí uma extensão de quase 800 quilômetros. A sede fica aqui em Caruaru, Pernambuco, né? E estamos aqui felizes, 4 anos aí nesse trabalho especial. Tenho uma família muito especial, minha esposa, ontem foi dia dos namorados, né? A gente completou aí quase 16 anos juntos, e 2 filhinhos, o Danielzinho e a Bianca, que eu falei muito deles aí quando estive aí em Sorocaba. Mas esse é o nosso ministério, cuidamos aí de todas essas igrejas, são mais de 500 igrejas aqui de todo Pernambuco. Que legal, pastor, que legal. Eu já estou vendo ali, até pela colinha, que o nome da sua esposa é Mércia. Ah, isso aí. Que É Mel? legal. Maravilha. Então, esse é o nosso convidado de hoje, um homem de Deus, uma pessoa que se consagrou ao ministério desde a juventude. Deus tem usado poderosamente. Tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Ele vai, mais uma vez, ser uma bênção aí para ajudar a gente a entender esse aspecto importante da nossa vida, que é o aspecto financeiro. Pastorzão, ter Vamos dinheiro é lá. bom? Oi? Ter dinheiro é bom? Ah, rapaz, é bom demais, né? Quem não gosta, né? Dizem que dinheiro não traz felicidade, mas ajuda, né? Aham. O pessoal diz por aí, né? Mas hoje a gente vai aprender como colocar o dinheiro no lugar certo e com a vontade de Deus. Acho que assim, o mais importante do que ter dinheiro é você saber o que fazer com ele e entender que na verdade não é seu, mas pertence a Deus. Então são esses alguns aspectos que a lição vai trazer essa semana aí sobre a questão financeira. Maravilha, maravilha. Essa primeira pergunta aí é para tirar uma ideia que muitos têm de que o dinheiro é algo pecaminoso, né? Tem muita gente que pensa, talvez que esteja acompanhando a gente, pastorzão, que o dinheiro é algo pecaminoso, é algo sujo no aspecto moral, né? Ali que ter dinheiro é como se fosse algo errado, né? Mas como o senhor já bem falou, o dinheiro é algo importante e que é algo que nós recebemos, né, como uma bênção de Deus. Então, esse assunto, talvez quem esteja aí pensando, pastor, mas não tinha um tema mais espiritual para a gente conversar hoje e tal, mas a nossa vida inteira está sob o guarda-chuva espiritual. Então, todas as nossas dimensões são importantes, inclusive a financeira. É interessante, pastor Mauri, que alguns estudiosos da Bíblia dizem que cerca de 20 a 30% da Bíblia fala sobre dinheiro. Então, quando a gente diz que esse não é um assunto espiritual, a gente vai ter que tirar aí pelo menos 20 a 30% da Bíblia, porque muitas parábolas de Cristo falaram sobre dinheiro, muitas histórias bíblicas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, estão relacionadas a dinheiro. Então, o dinheiro é um assunto espiritual, né?
E quando a gente fala assim, mas Cristo ele não critica o dinheiro. O que Cristo criticou foi o amor ao dinheiro. E há uma diferença muito básica aí entre você possuir riquezas e você amar essas riquezas mais do que a Deus. E aí é que nós precisamos entender onde está o perigo e que a gente tem que se guardar. Com certeza, com certeza. Então, hashtag fica a dica aí, ó, já anota essa frase aí já do começo do nosso bate-papo. Ter dinheiro não é pecado. O amor ao dinheiro que é o pecado. Quando você coloca o dinheiro acima das pessoas, da família e principalmente de Deus, aí você está com um problema, aí você está pecando. Por isso da importância desse bate-papo, onde vai nos ajudar a colocar a perspectiva correta em relação ao dinheiro. A perspectiva correta. Eu gostaria de já ir começando, pastor, sobre a perspectiva correta do dinheiro, falando o seguinte: por que Deus ele apresenta aí a importância de sermos administradores financeiros de acordo com os princípios que ele mostra? É tão importante assim? Afeta a nossa espiritualidade, a forma como nós administramos o dinheiro? Demais, demais. Veja que quando a gente vai estudar a história bíblica, a gente precisa entender uma coisa básica acerca desse tema. Primeiro, a Bíblia diz que tudo o que existe nesse mundo pertence a Deus. Ele é o nosso Criador, segundo o Salmo 24, Ageu capítulo 2, ele é o dono da prata, ele é o dono do ouro, ele é o dono de tudo. E nós não somos donos de nada. Só que Deus nos ama tanto, ele nos ama tanto, que ele agora pega tudo que é dele e diz, ó, meu filho, você vai cuidar agora, você vai guardar. E foi isso que ele fez com Adão e Eva lá no Jardim do Éden, quando disse que eles iam guardar e cuidar de todo o jardim que ele havia criado. E é isso que ele faz comigo e com você hoje, quando ele coloca na sua mão recursos para você administrar, recursos para você cuidar. Ele está dizendo, meu filho, você agora vai cuidar do que é meu. Então, olha que coisa importante. Nós cuidamos daquilo que pertence a Deus. Que responsabilidade, hein, pastor Amorim? Imagine que eu estivesse aí em Sorocaba, aí você dissesse, pastor Tiago, olha, o senhor precisa ir agora resolver um negócio ali, pega meu carro aqui emprestado, vai lá, resolve e volta. Imagina o cuidado que eu teria com esse carro, né, para não machucá-lo, para não batê-lo, com você. Agora imagina com Deus. Sim. Eu estou cuidando de algo que pertence a Deus, é de Deus. E agora a Bíblia diz que nós agora temos a responsabilidade de cuidar da forma que ele diz que devemos cuidar. Maravilha, maravilha. Olha só que bênção. Deus, ele nos dá esse presente e ele nos dá o privilégio de sermos guardadores, né? Administradores. Eu acredito que ninguém emprestaria o carro para uma pessoa desconhecida ou que não tivesse um carinho, né? E Deus, ele nos dá esse privilégio não só do carro, mas da família, da vida, dos bens. Então, é um privilégio e uma responsabilidade. Por isso que, sim, a questão do dinheiro influencia na nossa espiritualidade, né? Eu tenho alguns comentários aqui, pastorzão. Pode falar. Só interrompendo aí rapidinho. A gente precisa entender que, depois do pecado, entrou uma questão aí muito grave, que é a questão do egoísmo, né? Uhum. Então, desde que o pecado entrou no mundo, nós nos tornamos seres egoístas por nascimento. E a questão financeira é uma questão onde nós estamos vencendo este egoísmo e reconhecendo que Deus ainda é o dono de todas as coisas. Então, é muito importante espiritualmente esse assunto, porque está tratando diretamente de quem é o primeiro na minha vida. Quem está em primeiro lugar? O próprio eu, minhas necessidades, aquilo que eu quero, ou o nosso Deus? Perfeito, perfeito. Fala que muito se conhece a pessoa quando a gente vê como ela gasta o dinheiro, né? Se ela gasta só consigo, geralmente a gente vê nitidamente a pessoa é egoísta, né? Mas se ela separa um percentual para ajudar as pessoas, né, a gente já percebe que o caráter dela já é mais filantropo, já é mais que não é egoísta, né? Por isso da importância aí desse aspecto. Eu gostaria de ler alguns comentários aqui, pastorzão. A galera falou o seguinte, ó, vou começar aqui com o Joãozinho. Dinheiro usado sabiamente traz felicidade, pois aplicamos de maneira correta. Olha só, a importância de sabermos utilizar de acordo com Deus.
o seu xará, o Tiago Souza, diz: o dinheiro ajuda, né? Traz felicidade, mas o dinheiro não é a única fonte de felicidade. É isso aí, Tiago. Você colocou até felicidade com letra minúscula e quando falou da fonte, falou com letra maiúscula, né? E aí, o Ricardo, ele já começa tendo uma pergunta assim: os jovens podem ter ambição? Qual a diferença entre ambição e ganância e como saber o limite entre um e outro? E aí, pastorzão? Já as perguntas difíceis logo no começo, né? Não, aliás, assim, eu diria que tem os nossos jovens, os jovens cristãos precisam ser ambiciosos para as coisas boas da vida. Ellen White, inclusive, menciona isso. Se você ler o livro Mensagens aos Jovens, ela diz que nós não devemos pensar pequeno, nós não devemos diminuir nossas expectativas do que teremos no futuro. E ela diz assim, em outras palavras, né, sonhe grande, queira fazer coisas grandes para Deus. Não há pecado nenhum em você ter a ambição de ter uma boa profissão, de ter um bom emprego, de ter um conforto maior para a sua família. Então, o problema não está em você, por algum momento, desejar ter essas coisas. O problema está em você colocar essas coisas acima dos teus princípios e acima de Deus. Quando eu levo agora a minha ambição e aquilo que eu desejo, aquilo que eu almejo, e agora eu passo por cima de todo mundo, eu não sigo mais os princípios bíblicos, eu abandono a lei de Deus para poder alcançar essas coisas, aí está o problema. Então, o problema não é ambicionar coisas boas, o problema está em colocar essas coisas no devido lugar. Elas nunca podem estar acima de Deus, nunca podem estar acima da minha família, as prioridades têm que ser colocadas da forma certa. Maravilha, maravilha. Para você que está chegando agora, a gente está batendo um papo aqui sobre o dinheiro, né? Um aspecto de como saber a vontade de Deus para administrar o dinheiro. Nós já vimos aqui que Deus se importa com todos os aspectos da nossa vida, relacionamentos, emocionais, e o dinheiro é um aspecto importante. A gente já viu também que o dinheiro não é pecado, não é algo sujo, né? No aspecto moral. O amor ao dinheiro é o problema, é o pecado, é aquilo que nos afasta de Deus. Como o pastor comentou aqui, não é pecado desejarmos ter uma vida melhor, desde que não sacrifiquemos os princípios que temos e principalmente não sacrifiquemos a missão que temos, né? Porque muitas vezes quando a gente começa a ganhar muito, às vezes a gente começa a se sentir dono do mundo, esquece de Deus ou esquece da missão. E esse é um risco que nós devemos cuidar. Mas não é pecado termos uma boa condição financeira, desde que essa condição seja utilizada para a glória de Deus e ajude na sua salvação e no dos outros. Esse deve ser um ponto que devemos ter em mente quando falamos sobre o dinheiro. Pastor, eu gostaria agora de entrarmos em um assunto que até agora a gente já viu que o dinheiro é uma bênção de Deus, devemos usá-lo com sabedoria, devemos continuar sendo fiéis nos princípios, mesmo quando temos uma carreira promissora, devemos ser fiéis. Agora, o ponto que eu gostaria de conversar com o senhor é o seguinte: existe uma maneira também que Deus pede para separar um percentual para Ele? Como é que funciona a questão do dízimo, da oferta? Sim, isso aqui é um assunto que a Bíblia deixa muito claro, é um assunto que nós não temos dúvida quando nós vamos estudar a palavra de Deus. Veja que eu acabei de dizer para vocês que Deus é o dono de todas as coisas. Ele é o dono de todas as nossas riquezas, de tudo que a gente recebe, dos nossos filhos, da nossa saúde, do nosso corpo e também do dinheiro que nós alcancemos. E a Bíblia traz desde as suas primeiras páginas um princípio que é o princípio do dízimo. Esse princípio nós encontramos nas páginas da Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Algumas pessoas dizem assim, mas o dízimo foi algo dado só lá para o povo de Israel. Ele não é mais válido hoje. Só que não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina, por exemplo, que Abraão, se você ler aí Gênesis 14, você vai ver que Abraão, antes mesmo do povo de Israel existir, ele já devolvia o dízimo, e ele devolveu o dízimo ali a Melquisedeque. Gênesis 28, você encontra Jacó ali, quando fugia do seu irmão, ele teve um sonho de uma escada até o céu,
Deus disse que iria proteger, ele disse, Deus, olha, se o Senhor me abençoares, certamente eu te darei o dízimo. Então, antes do povo de Israel, nós já encontramos na Bíblia o exemplo de Abraão, o exemplo de Jacó. Ellen White vai mais além, ela diz que esse princípio do dízimo surgiu lá no Jardim do Éden. Olha que coisa interessante. Desde que o pecado entrou no mundo, desde que o egoísmo entrou no mundo, Deus colocou agora esse princípio para vencer o egoísmo do nosso coração. E aí, quando a gente vai para Levítico, eu poderia ler esse texto aí, pastor Amori? Vamos ler esse texto? Claro. Levítico 27. Vou abrir minha Bíblia aqui em Levítico 27, tá bom? Levítico capítulo 27. Nós encontramos aqui Deus agora deixando de forma mais clara esse princípio, né? Êxodo 27, o versículo 30, diz assim, a minha Bíblia, eu vou ler aqui, tá? Tá bom. Diz assim, todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santos são ao Senhor. Olha que coisa interessante. Deus está dizendo agora que tudo o que nós temos aqui, que vem, nós devemos tirar uma 10ª parte, 10%, e isso não me pertence. Isso é do Senhor. E além disso, pastor Amori, aqui diz que é santo. Imagina, se é algo santo, é algo separado para Deus, é algo que não me pertence, é algo que eu não posso tocar, é algo que é do Senhor. Então, olha, sempre que a Bíblia diz que algo é santo, é porque eu acho que é muito importante, né? Você ter aí, por exemplo, o sábado, o casamento, são outras coisas que a Bíblia diz que são santas, e Deus toma isso como muita importância. A palavra dízimo, né, para aqueles que ainda não conhecem, ela tem a sua origem que significa a 10ª parte. Então, a Bíblia é muito clara. Não é o que eu quero, não é o que eu desejo, não é 2%, não é 30%, não é muito, não é pouco, é a 10ª parte, 10%. Maravilha, maravilha. Então, olha, você que já está acompanhando aí com a gente e percebendo aí como Deus orienta, eu achei muito interessante aí o dízimo, né? Ele foi colocado por Deus, instituído, né? Desde lá do Éden, não para os judeus, né? Mas desde lá do Éden, para que o ser humano reconhecesse que Deus é o Criador. Então, toda vez que você devolve, você está reconhecendo que Deus é o Criador. Por exemplo, se você me emprestasse esse celular e eu chego assim, ó, eu estou te devolvendo o seu celular. Eu estou reconhecendo que o celular não é meu, mas é teu. Mesma coisa, quando você devolve o dízimo, você está reconhecendo que não pertence a você, mas a Deus. Uma coisa que é interessante, que a Bíblia fala para devolvermos o dízimo. Nós devolvemos, nós não pagamos, porque você não comprou nada de Deus, né? Você está devolvendo algo que já é dele. Algumas pessoas, eu vou pagar o dízimo. Aí eu até brinco, nossa, você comprou alguma coisa de Deus, vai pagar para ele? Não, o dízimo é para ser devolvido, porque é algo que é de Deus. Você não está fazendo nada, digamos assim, que mereça mérito. É honestidade. Você está devolvendo algo que pertence a ele. É algo que ele estipulou. Na verdade, tudo pertence a ele, mas ele estipulou essa 10ª parte, eu quero que você me devolva. Eu quero que seja utilizado para um propósito que a gente já vai ver daqui a pouco. Então, é muito importante sermos fiéis dizimistas. É muito importante mesmo. Gostaria de ler um texto, pastor? Malaquias. Por favor, acompanhe aí, você que está acompanhando o nosso bate-papo. Malaquias, capítulo 3. Lembrando que o nosso bate-papo é fundamentado na Bíblia, né? Por isso que a gente estuda a Bíblia aqui, a lição de escola sabatina, ela só sistematiza os assuntos bíblicos. Então, gostaria de ler Malaquias 3, o verso 10. Olha o que a Bíblia fala. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Olha o que a Bíblia fala. Talvez você esteja acompanhando a gente aí, pensando, pastor, mas eu, com o meu dinheiro todo, com o meu salário todo, já estou vivendo apertado, se eu tirar 10% aí eu vou me quebrar. Mas olha o que a Bíblia fala. Tragam os dízimos e provem se Deus não vai cuidar de você. Talvez as suas receitas, as suas entradas não cresçam,
mas diminua as suas saídas. Eu lembro quando, no meu primeiro saláriozinho, as coisas que eu ia ganhando, trabalhando como servente de pedreiro, essas coisas, eu devolvi o dízimo, não era muito. E às vezes eu poderia até pensar, puxa, vai fazer falta. Mas eu sempre vi Deus cuidando. A gente muitas vezes não fica doente para gastar com remédio, não passa por situações, parece que até o sapato dura mais, né? Então, assim, para você que está acompanhando e pensando, pastor, eu sei que o dízimo é de Deus, mas pastor, eu com o meu salário todo já estou passando apertado, se eu tirar 10%, eu vou me quebrar. Então, olha o que a Bíblia diz. Seja fiel, confie no Senhor, que Ele vai prover o necessário para a sua vida. Pastor Mauri, Pode falar, pastorzão. deixa eu colocar aqui mais um detalhe aqui no âmbito espiritual, né? Ou seja, qual a finalidade, qual a função do dízimo com relação à minha vida espiritual? Eu anotei aqui pelo menos 4 princípios que o nosso amigo aí em casa pode anotar esses princípios aí e guardar no seu coração. Por que que Deus pede isso, né? Por que que Deus coloca isso na Bíblia? Porque para mim tudo tem que ter uma razão, o jovem quer saber a razão. E eu coloco aqui pelo menos 4 motivos, vou enumerá-los aqui. O primeiro nós já falamos, para vencer o nosso egoísmo. Ou seja, Jesus disse assim, olha, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Ou seja, Deus disse assim, olha, você é tão egoísta que onde você coloca o seu dinheiro, significa que o teu coração está ali. Uhum. Então, quando você devolve o dízimo, você está dizendo, Deus, o meu coração é teu. Antes de qualquer outra coisa, antes das minhas despesas, de tudo, eu estou vencendo o meu egoísmo porque meu coração é teu. Então, primeiro propósito, vencer o egoísmo. Segundo, reconhecer que Deus é o primeiro sobre todas as coisas. O princípio do dízimo não é eu dar a Deus o que sobra, o que resta, mas é eu, antes de qualquer coisa, colocar Deus em primeiro lugar. Quando eu recebo o meu salário, ali seja semanal, mensal, quinzenal, e eu separo 10% para Deus em primeiro lugar, antes de tudo, eu reconheço que Ele é soberano na minha vida. Terceiro, é uma atitude de gratidão. Quando eu devolvo o dízimo, eu estou dizendo, Deus, eu estou feliz porque o Senhor me abençoa. Eu estou grato porque o Senhor me abençoa. E, por fim, além de tudo isso, o dízimo, usado pela igreja, ajuda na pregação do Evangelho. Então, quando eu devolvo o dízimo, eu estou ajudando pessoas que não conhecem Jesus a conhecerem esse Salvador que eu amo e que vai me levar para o céu. Então, esses 4 princípios aí tem que estar na nossa cabeça. Vencer o egoísmo, reconhecer a soberania de Deus, gratidão e ajudar na pregação do Evangelho. E a gente percebe que esse é um assunto profundamente espiritual. Maravilha, maravilha. Que benção, hein? Que benção aí. Você está vendo aí a importância, né, de sermos fiéis nos dízimos, nas ofertas. Veja aí como Deus ele vai dirigindo aí a nossa vida para que em todos os aspectos a gente viva feliz. A gente viva feliz. O aspecto que o senhor falou aí, pastor, de vencer o egoísmo, eu fiquei pensando o seguinte. Você já fez uma pesquisa rapidinha no Google para ver quanto alimento é produzido no mundo? Se você já fez, você já deve ter percebido que há mais alimento do que pessoas para consumi-lo. Já parou para pensar nisso? Há mais alimento do que pessoas para consumi-lo? E por que existem tantas pessoas que passam fome? Devido ao egoísmo humano. Deus ele criou o mundo com recursos suficientes para todos. Para todos. Só não há recurso suficiente para a ambição humana. Para a ambição humana. O ser humano ele tem esse controle desenfreado, né, de ter, de possuir, para se sentir mais seguro, mais amparado. E ao você separar o dízimo, Deus está te ensinando a você se importar com as pessoas, a você reconhecer a soberania de Deus. Então, devolver o dízimo é um meio pelo qual Deus está desenvolvendo o seu caráter. Já parou para pensar nisso? Você está acompanhando a gente aí pensando assim, pastor, mas eu não tenho muita fé, eu não estou, eu sou uma pessoa muito má, tá, essas coisas. Querido, é só com a graça de Deus que o nosso coração é transformado. E é só pela graça de Deus que seremos fiéis a Ele para termos as nossas atitudes lapidadas. Então, pense nisso com carinho. Veja que esse assunto é importante para a sua vida. Gostaria de ler alguns comentários aqui, pastorzão.
Olha só. Vamos lá. O Júnior falou sobre as prioridades. Quando você tem dinheiro sobrando, não seria melhor fazer algo para Deus ou ajudar o próximo, em vez de gastar em carros, viagem, por exemplo? É um ponto. Boa pergunta, hein? Joãozinho, Deus é dono de nosso dinheiro. Verdade. Raimundo, o dinheiro, quando bem usado, é uma grande bênção. Muito bem. Verdade mesmo, viu, Raimundo? Eu não sei se é brasileiro aqui esse nome, mas é um nome bem bonito. Na Idade Média, a usura era condenável pela Igreja Católica. Apenas com a burguesia e a consolidação do protestantismo deixaram de ter a usura como pecado. A usura é pecado, segundo a Bíblia? Uma pergunta. A gente já vai debater sobre isso. Outra. A prática da fidelidade cristã em relação aos dízimos e às ofertas ajuda a diminuir a ganância e desenvolver a generosidade. Exatamente. E a Bruna, a fidelidade a Deus é um ato de gratidão por todas as bênçãos que Ele nos concede todos os dias. Muito bem. Maravilha. Pastorzão, eu gostaria que a gente se atesse aí a essa pergunta aí que foi feita sobre a questão da usura, né? A pergunta foi: na Idade Média, a usura era condenável pela Igreja Católica. Apenas com a burguesia e a consolidação do protestantismo deixaram de ter a usura como pecado. A usura é pecado, segundo a Bíblia? Vamos lá. Essa é uma palavra que a gente não usa muito hoje, né? Usura, né? Usura. Mas assim... É o zóio grande. A gente traduz para o zóio grande. Eu entendo como usura seria a cobrança exagerada de juros, né? Quando você faz algum empréstimo e, ao fazer esse empréstimo aí, você cobra juros exorbitantes. De fato, a Bíblia, ela condena o abuso do empréstimo ao próximo, né? Então, quando eu agora me utilizo do meu poder financeiro para que eu possa cobrar juros exorbitantes, juros que estão acima, talvez, do praticado, acima do usual, para me aproveitar do meu irmão em mais necessidade, e isso, segundo a Bíblia, é errado. Então, quando eu uso do meu poder financeiro para se aproveitar do meu irmão que sofre mais do que eu, isso é condenado pela Bíblia, sim. É basicamente assim que eu entendo esse princípio. Agora, deixa eu aproveitar, pastor, para responder outra pergunta que você fez aí. Eu acho que foi uma das primeiras aí, se não me engano, a do Júnior Souza. Ele falou sobre o seguinte, né? Se eu tenho dinheiro sobrando, né? Ao invés de estar usando de qualquer jeito, não seria bom ajudar o próximo? É importante que a gente entenda que o conceito bíblico sobre mordomia cristã não diz apenas que 10% pertence ao Senhor. Veja, o conceito bíblico diz que tudo o que eu tenho pertence ao Senhor. Nada é meu. 10% ele pede que eu leve até a casa do tesouro. Mas quando eu chego em casa, eu tenho que perguntar a Deus, como é que eu vou usar agora o restante, os outros 90%? Porque também não é meu, pertence ao Senhor. Embora o Senhor permita eu usar comigo, com minha família, com o meu conforto, mas não me pertence, pertence ao Senhor. Então, eu preciso entender que esse restante do dinheiro que fica comigo também não me pertence. Eu tenho que usá-lo sabiamente, eu tenho que usá-lo para ajudar o próximo, eu tenho que usá-lo também de outras formas na pregação do Evangelho. Isso é importante ter esse entendimento. O judeu, por exemplo, dizem os estudiosos do Antigo Testamento, ele devolvia para a causa de Deus cerca de 30% de suas rendas, né? Além do seu dízimo, além da sua oferta, ainda tinha outras ajudas para o pobre, para o necessitado, havia um segundo dízimo. Então, às vezes, a gente tem a mente limitada dizendo, não, 10% é de Deus, os 90% é meu. Mas não é assim com a Bíblia, tudo é de Deus. A mesma coisa que são os dias da semana, veja, o sábado é santo ao Senhor. Mas não significa que nos outros dias eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho que dizer, Deus, eu tenho os outros dias para o meu trabalho, mas como é que eu vou usar sabiamente o meu tempo nesses outros dias? Então, mordomia cristã é entender isso, que tudo pertence ao Senhor, e é claro, se eu tenho dinheiro sobrando, eu devo utilizar isso para ajudar o próximo. Maravilha. Olha só que outro conceito. Já anota aí, ó. Tudo é de Deus. Né? Os 10% é para uma obra específica, mas os outros 90%
90% é de Deus e ele dá para você utilizar com sabedoria. Então, você precisa se alimentar, você vai utilizar o dinheiro para comprar alimentos saudáveis para você, né? Você vai cuidar do seu corpo através dos recursos que Deus te deu, para você utilizar com sabedoria. Você precisa comprar uma roupa, você vai utilizar critérios como modéstia, como a questão da durabilidade. Então, você vai levar outros princípios também para a utilização do dinheiro que você ficou ali com a responsabilidade de administrar também. Um ponto que eu gostaria de destacar, pastorzão, é o seguinte: muitos aqui podem pensar assim, pastor, mas eu entendi a importância do dízimo. Mas por que, ao invés de devolver o dízimo, eu não pego esse valor e ajudo alguma ONG, ou alguma instituição filantrópica, ou eu compro uma cesta básica para ajudar? A gente está vivendo um período, por exemplo, de pandemia, né, onde muitas pessoas estão sofrendo, perdendo o emprego. Por que eu não posso pegar esse valor e comprar de cesta básica? Boa pergunta, excelente pergunta. A lição falou sobre isso também, né? Veja, pastor Amaury, lembre que um dos propósitos do dízimo é vencer o meu egoísmo e reconhecer que aquilo pertence a Deus. Agora, eu utilizo o seguinte raciocínio. Você diz assim: Deus, eu sei que o dízimo deve ser dado, eu sei que te pertence, mas eu vou usar do meu jeito. Eu vou usar da forma que eu quero. Parece que, de alguma forma, ainda tem um pouco de egoísmo no meu coração. Você concorda? Eu estou dizendo assim: olha, Deus, eu sei que é teu, eu sei que é do Senhor, mas eu não vou usar como a Bíblia diz. Eu não vou usar como a palavra do Senhor diz. Eu vou usar do meu jeito, da minha forma. Parece que, de alguma forma, tem egoísmo no meu coração. Agora, eu quero ler um texto bíblico sobre isso, é muito importante. Vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio. Olha o que diz Deuteronômio 12. Esse, para mim, é um texto poderoso sobre isso aqui que o pastor Amaury perguntou. Deuteronômio 12. Pastor Amaury, eu vou ler um versículo, o senhor vai ler outro, tá bom? O senhor não, Combinado. você, né? Vamos eu lá. estou gostando de ser chamado de senhor, estou me sentindo Deuteronômio até 12. importante. Brincadeira. Quando eu comecei o meu ministério, eu tinha 21 anos, né? Aí eu fui para uma igreja, aí teve duas frases que me marcaram. Aí tinha um ancião já dos seus 70 anos, aí ele olhou para mim e disse assim: mas a associação mandou um menino para cuidar da gente, né? Aí depois teve outra irmã que falou assim: pastor, o senhor, olha, eu não vou chamar o senhor de senhor não, viu? Tá bom, senhor? Eu disse: tá bom. Me chama de jeito Já que passei quiser. por essas aí, viu? De menino, várias vezes, pastorzão. Mas, Deuteronômio 12, eu vou ler aqui o versículo 5, e o pastor Amaury vai ler o versículo 8, tá bom? Preste atenção. Eu vou ler o versículo 5, eu vou ler o 5 e o 6, e o pastor vai ler o 8. Vamos lá. Versículo 5, Deuteronômio 12. Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher entre todas as tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação. Trareis a este lugar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e as vossas ofertas especiais. E aí continua, veja. Então aqui está dizendo que Deus tem um lugar que nós devemos levar. Agora lê o verso 8 aí, pastor Amaury, para a gente. Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui. Cada qual, tudo o que bem parece aos seus olhos. Então a Bíblia está dizendo assim: olha, você não deve fazer do jeito que você quiser. Versículo 8 diz assim: ó, não faça cada um o que bem parece aos seus olhos. Uhum. Então Deus não deixa isso aí às cegas. Deus não diz que cada um vai usar o dízimo da forma que quiser. Uhum. A Bíblia diz que Deus tem um lugar. Aqui Deuteronômio diz que tem um lugar. E que lugar é esse? Na Bíblia, a Bíblia diz que esse lugar é chamado Casa do Tesouro. Lá no deserto era o tabernáculo. Em seguida, quando foi construído o templo, era o templo de Israel. Então, você me permite, pastor, posso compartilhar aqui uma imagem Por favor. Com os nossos amigos? Vou compartilhar aqui uma imagem para que vocês possam entender bem como funcionava, tá? Deixa eu ver aqui. Acho que eu compartilhei a tela errada. Deixa eu ver aqui. Voltando aqui. Um minutinho. Aqui. Vamos lá.
Apareceu aí? Acho que não, né? Não, Deixa eu pastor. voltar aqui. Não. Vamos mais uma tentativa. Bem, a casa do tesouro era o lugar que Deus escolheu para ali pôr o seu nome, né? E ele disse que ali deveriam ser trazidos os dízimos e as ofertas. Agora acho que vai dar. Pronto, funcionou. Vamos lá. Então, só para o pessoal entender aqui de forma com imagens aqui. Está aqui o Templo de Salomão, né? E a casa do tesouro vem de uma raiz hebraica chamada minha casa, Bait. E dentro do templo, vocês podem ver aqui, existiam algumas salas. E essas salas eram para se guardar ali os dízimos e as ofertas. E como é que funcionava na Bíblia? Na Bíblia, o dízimo era recolhido de todas as cidades e era levado até o templo, até o santuário, até a casa do tesouro. E de lá, ele era distribuído. Veja esse mapa aqui. Aqui nós temos o mapa das 12 tribos de Israel. Você tem aqui das 12 tribos, e esses pontinhos pretos aqui são as cidades dos levitas. Certo. Eram várias cidades onde os levitas moravam. Aqui embaixo, na tribo de Judá, estava Jerusalém, onde ficava a casa do tesouro. Então, o dízimo ia até Jerusalém, até a casa do tesouro, e da casa do tesouro ele era distribuído para todas essas cidades aqui, para o sustento dos levitas, e para que os levitas pudessem ali ter a sua subsistência. Então, na Bíblia era assim que funcionava. O dízimo era centralizado na casa do tesouro, e da casa do tesouro ele era espalhado para todas as cidades dos levitas. Agora, vamos voltar aqui, né? E hoje, como é que funciona hoje? Hoje, a Igreja Adventista do Sétimo Dia pratica o mesmo princípio. O princípio de que o dízimo ele deve ser trazido até a casa do tesouro, que inicialmente é a igreja, e da igreja é levado até a associação, e da associação, então, ele é distribuído conforme a igreja entende, para o sustento do ministério, para a pregação do evangelho, para a obra evangelística. E a lição deixou isso bem claro, que o único propósito bíblico que autoriza o uso do dízimo é para a pregação do evangelho e o sustento do ministério. Eu não posso usar o meu dízimo para construir uma igreja. Eu não posso usar o meu dízimo para ajudar a uma família em necessidade, por mais que isso seja importante. Veja, a gente não está dizendo que isso não é importante. Isso é muito importante. Mas a Bíblia diz que o dízimo não é utilizado para isso. O dízimo tem um propósito específico na Bíblia, que é a pregação do evangelho e o sustento do ministério. E hoje a Igreja Adventista pratica esse princípio, e olha, pastor Amaury, como somos abençoados. Deixa eu só dar um exemplo aqui para vocês. Eu estava, o meu barbeiro, né? Eu consegui que ele viesse cortar o meu cabelo aqui em casa, né? Na pandemia, né? Eu peguei o telefone dele, liguei, e ele é de uma igreja evangélica, não é adventista, não vou mencionar o nome, e a gente conversava, ele trabalha na igreja, bem ativo. Ele disse, olha, como é que vocês estão fazendo nesse período de pandemia? E ele disse, pastor, olha, aqui na nossa igreja a situação está muito difícil. Nós tivemos que fechar muitas igrejas, porque eles são de igrejas congregacionais. E ele disse assim, como os irmãos não estão se reunindo mais, e aquelas igrejinhas pequenas não está sendo mais recolhido o dízimo ali, então aquela igreja teve que se fechar. Não tinha mais jeito, fechamos a igreja. E o porquê o mesmo não aconteceu com a igreja adventista? Porque nós praticamos o princípio bíblico. Ou seja, o dízimo vai para a casa do tesouro, e da casa do tesouro é distribuído igualmente para abençoar igrejas grandes e pequenas, pastores que cuidam de distritos grandes e pastores que cuidam de distritos pequenos. E Deus, assim, foi o plano escolhido por ele para sustentar a sua igreja e avançar a obra em todo o período. Que bênção. Então, esse é o princípio bíblico. Eu não posso usar do meu jeito, eu tenho que levar até a casa do tesouro. Maravilha. Olha, que bênção, hein? Você que está acompanhando a gente aí, vendo aí o que a Bíblia fala, né? Eu gostaria também de deixar algumas orientações aqui, pastor, sobre essa questão administrativa, que alguns podem pensar assim, mas, pastor, eu posso devolver o dízimo, tá? Eu entendi, mas será que a igreja não vai, né, roubar ali e tal? Para quem está acompanhando a gente, um detalhe interessante, o pastor na Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele é um funcionário, ele não é um dono. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja que não tem dono, não tem dono. O pastor, ele é apenas um funcionário. E quem administra o dinheiro são os próprios irmãos, é nomeado a cada ano um tesoureiro, uma equipe, que eles fazem a aferição, a conferir ali os que devolvem o dízimo, e esse dinheiro é enviado, então, para a associação,
né, que é a parte administrativa da igreja, e lá da associação há essa divisão por igual. Um detalhe, todo pastor adventista do sétimo dia recebe a mesma coisa. A mesma coisa. Um pastor que está aqui em Sorocaba, por exemplo, essa igreja aqui é uma igreja grande, tem bastante recurso, eu ganho a mesma coisa do que um pastor que está em uma região menos abastada. Então, o pastor na igreja adventista recebe o mesmo salário. E outra coisa interessante, a igreja adventista do sétimo dia tem um sistema de praxe, que é as estruturas, que é composta por membros, por todos, para que haja uma prestação de contas, e também a igreja adventista do sétimo dia tem um sistema de auditoria. O que é isso? É a fiscalização para ver que o dinheiro foi utilizado da maneira correta, não houve desvios, não houve superfaturamento, não houve caixa 2 e nada do tipo. Então, você pode ficar tranquilo com essa questão assim de pensar, mas será que eu não estou enricando o pastor? Não. A igreja, ela trabalha dessa maneira, né? E um detalhe que também é importante lembrar, quando devolvemos a Deus, tenhamos a convicção que estamos devolvendo ao Senhor e não a homens. Né? Você não está, pastor, aqui, estou devolvendo aqui o seu salário. Não. Está devolvendo que pertence ao Senhor. Ao Senhor. Pastorzão, a gente está chegando à reta final aí do nosso bate-papo e chegaram aqui algumas perguntas. Vamos? Vamos lá. Um irmão colocou aqui, ó. Se ao devolver o dízimo, como os pastores adventistas dizem, a pessoa vai receber bênção sem medida, então por que muitos membros dizimistas estão passando necessidade? Ok, essa é uma boa pergunta, né? Mas vamos colocar algumas coisas aqui. Primeiro, quem diz que ao devolver o dízimo nós teremos bênçãos sem medidas não é a igreja adventista, é a Bíblia. Isso não é teologia da prosperidade. E tem que ficar bem claro na nossa mente isso aí. Veja, a teologia da prosperidade diz assim: você quer ser abençoado, você devolve. E isso a Bíblia não ensina. A Bíblia diz o seguinte: primeiro Deus te abençoa e em gratidão você devolve a Ele. Só que o que a Bíblia diz é que isso se torna um ciclo de fé. Ou seja, Deus te abençoa primeiro, você devolve e Deus continua te abençoando para que você possa continuar também sendo fiel a Deus. Agora, há um segundo detalhe aí muito importante nessa pergunta, eu gostei muito dessa pergunta aí, porque muitas vezes a gente acha assim, olha, tem um irmão passando necessidade, é culpa de Deus. E a gente diz assim, mas ele não era fiel, por que está acontecendo isso com ele? E a gente precisa entender algumas coisas. Deus nunca disse que nós não teríamos dificuldades nessa vida. Você vai para a Bíblia, você tem muitos exemplos. Jó, por exemplo, passou por tremendas dificuldades mesmo sendo fiel. Outros homens e mulheres da Bíblia passaram por dificuldades mesmo sendo fiel. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Só que eu gosto muito de entender assim, pastor Amorim, nós somos as mãos de Deus nessa terra. A igreja é as mãos de Deus nessa terra. Então, quando eu vejo alguém em necessidade, Deus ele pode dizer, eu vou abençoar essa pessoa, mas para eu abençoar essa pessoa, eu vou usar você da igreja. Eu vou usar você que está vendo essa pessoa em necessidade. E o método que eu vou usar agora para abençoar ele são as pessoas que estão ao redor dele. Veja, Deus poderia muito bem amanhecer o dia naquela pessoa que está passando necessidade e ter ali um saco de dinheiro na porta dele. Deus poderia, ele tem poder para isso. Mas Deus não faz isso. Deus usa a todos nós. Deus usa você, usa a mim, usa essa pessoa que fez essa pergunta. Então, quando eu vejo alguém em necessidade, alguém sofrendo, talvez é Deus dizendo, meu filho, eu quero abençoar essa pessoa, mas eu quero usar você para abençoar ela. Então, antes da gente colocar a culpa em Deus, antes da gente colocar a culpa no céu, a gente tem que pensar, será que estamos fazendo a nossa parte? Será que estamos ajudando todos aqueles que precisam? Será que estamos aí, de forma muito especial, fazendo a nossa parte para ajudar essas pessoas? Isso é importante. Mas esse é um assunto de fé, né? Que a Bíblia faz para que a gente possa provar ele. Perfeito. Um texto que eu gostaria de mencionar, também, pastor, ainda em Malaquias, fala assim, roubará o homem a Deus? E aí Deus responde, os homens têm roubado nos dízimos e nas ofertas. Veja, o dízimo é para uma finalidade, mas Deus ele fala dos dízimos e das ofertas.
as ofertas não têm um valor estipulado, mas é necessário também separarmos um valor responsável para as ofertas. E partes das ofertas da igreja são destinadas a ajudar os irmãos. Por exemplo, aqui na igreja que nós estamos, no nosso distrito, nós temos uma asa onde qualquer irmão que estiver passando dificuldade, ele está sendo assistido. Todos sem exceção. Os que estão passando talvez alguma dificuldade, a igreja está auxiliando. Então a culpa não é do Senhor, nada do tipo. É Deus, ele colocou essa responsabilidade também em nós. Então a gente se torna, às vezes, como muitas vezes infelizmente ocorre, né, terceirizando a responsabilidade, né, terceirizando. A gente lava as mãos, né? Deixa, isso era os outros que tinham que fazer e tal. E a nossa responsabilidade? Somos o corpo de Cristo. Somos o corpo de Cristo, né? Muito bem. É verdade. Aqui na Nordeste, pastor, agora nesse período de pandemia, nós lançamos uma campanha aqui a nível de união, que era assim: nenhum adventista do sétimo dia vai passar necessidade durante a pandemia. Então nós fizemos uma campanha massiva de doações. Somente aqui em Pernambuco, mais de 10.000 famílias foram ajudadas, seja com cestas básicas, com alimentos, com máscaras, com muitas coisas. Então, é bonito quando a gente vê isso. Quando vê Deus abençoando as pessoas através da igreja, através de nós, que forma muito especial, né? Maravilha, maravilha. Espero que esse bate-papo tenha ajudado você a entender aí mais sobre esse assunto importante, que é as finanças, né? Que esse bate-papo tenha ajudado a você a entender um pouquinho sobre o propósito de Deus para a sua vida, né? O dízimo não é algo inventado, não é para o povo judeu, nada do tipo. O dízimo foi criado por Deus e é para todos os povos, né? E deve ser utilizado para a pregação do Evangelho e que haja esse mantimento na casa do Senhor para abençoar as outras pessoas, para atender às necessidades. Então, eu termino aqui esse bate-papo lembrando o seguinte: você tem feito a sua parte, né, no corpo de Cristo? Não só em relação aos dízimos, mas você tem utilizado seus talentos para abençoar as pessoas também? Tem separado tempo para fazer uma visita para alguém que está passando um momento talvez de abalo emocional e a sua visita pode ajudar? Você tem ajudado ali no aspecto também da missão? Tem dado um estudo bíblico para alguém? Então, veja, o dinheiro é uma parte dos aspectos que envolvem a nossa vida, né? Então, eu espero que esse bate-papo tenha ajudado você a esclarecer esse aspecto e que você se torne cada vez mais fiel ao Senhor, com seus recursos, mas também com seu tempo, com seus talentos, com tudo o que você tem aí. Pastorzão, muito obrigado aí pela participação, viu? Foi uma honra tê-lo conosco. Foi um prazer, pastor Amaury. Eu agradeço mais uma vez o convite aí da Igreja Central de Sorocaba. Como eu falei aqui no começo, vocês foram as últimas pessoas que eu abracei, né, na minha despedida aí. E então, a última lembrança de carinho, de abraço que eu tenho é de vocês aí. E muito obrigado, parabéns aí pelo programa. Estamos juntos aí para próximas aí, seja virtualmente ou presencialmente. Um abraço para todos. Maravilha, pastor. Senhora, ora para a gente terminar, por favor? Ora sim, vamos orar. Oremos. Pai querido, que alegria estudarmos a Bíblia. E nós vemos que todos os assuntos da Bíblia são assuntos espirituais, até mesmo quando fala-se de dinheiro. Ó Deus, ajuda todos os jovens, todos os amigos que estão assistindo ou que vão acompanhar esse vídeo posteriormente na internet. Que possamos entender, Senhor, que tudo te pertence, que nada é nosso, e de que essa vida é uma preparação para o céu. E se cuidarmos do que é teu aqui nessa terra, com certeza nós estaremos prontos para receber todas as bênçãos que o Senhor está preparando para nós lá no céu. Queremos ser bons mordomos, administradores, cuidadores do que o Senhor coloca em nossas mãos. Então, abençoa os teus filhos, aqueles que são fiéis a continuarem sendo fiéis, e aqueles, Senhor, que ainda não são, para que possam refletir e iniciar uma vida de fidelidade ao lado do Senhor e desfrutar da bênção bíblica, de que nós podemos provar ao Senhor
que o Senhor estará conosco todos os momentos da nossa vida. Abençoe todos os jovens de Sorocaba, abençoa todo este sábado, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Maravilha! Esse foi o nosso Porão Jovem. Sábado que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, estaremos juntos para aprendermos mais sobre como conhecer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.